Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje, o de número 271, do pós-jogo, ou do pré-jogo de Corinthians e Guarani, um jogo importante do Paulista de amanhã. Queria agradecer a todo mundo pela participação, pelos likes, pelas inscrições, tem sido cada vez mais, e eu não me canso de agradecer. Bom, o que vem acontecendo em paralelo com o futebol, que já começou, estamos no início esse ano, agora é o quarto jogo, são as movimentações políticas para as próximas eleições do Guarani, que ocorrerão em março. E nós aqui do Arquibancada Guarani vamos fazer os nossos esforços para poder trazer a entrevista, as perguntas, o bate-papo com os candidatos, os dois candidatos à presidência do Guarani, André Marconato e o Anailson Neves. Os dois nós vamos tentar organizar para que eles possam falar com a torcida do Guarani, possam responder algumas perguntas e vamos ver a melhor maneira para, antes da eleição, a gente poder fazer esse evento, esse bate-papo com esses dois caras, tá certo? Bom, então isso é uma coisa que aconteceu. Outra coisa foi, inclusive, comentado por nós aqui no pós-jogo do empate Guarani do ano, que foi um empate muito sofrido, muito decepcionante para nós bugrinos, mas a declaração do nosso técnico Moser, que reclamou da quantidade de torcedores que haviam no brinco, né? Eu já tinha dito na data que é aquilo que eu comentei com vocês aqui. Filho a gente trata com os problemas dentro de casa. Então nós não vamos permitir nunca que alguém fale dos nossos, né? E esse é o caso, né? Não gostei da declaração, não acho que falou um pouco de cabeça quente e tudo mais, mas não foi legal, não. E mais uma vez, reitero, o futebol é entretenimento, e a torcida do Guarani nunca falhou quando o Guarani precisou para continuar existindo. O Guarani, em alguns momentos, foi uma torcida sem time. Essa é a grande verdade da história. E eu vivi muito isso quando a gente estava na A2, quando a gente estava na Série C. Momentos terríveis. E é o único que levou esse time para frente, que hoje, e essa instituição que existe por causa da torcida. Tá bom, moça? Então conheça um pouco mais a história e para saber. Então já falamos isso, assunto enterrado, a pedra está já fechada, já não vamos falar mais nisso, tem o nosso apoio sim. Aliás, diga-se de passagem, queria dar a minha opinião. Vocês sabem muito bem que desde o início eu não era a favor da contratação do Moser, mas que fez um bom trabalho no ano passado. E eu acho que tem sido um cara boa praça, sincero, trabalhador. Vai dar certo? Não sei dizer. Espero que sim, mas não acho que isso que aconteceu, esse deslize dele no último jogo contra o Ituano, seja motivo para a gente demitir ele por enquanto. Quer dizer, né? Eu acho que a demissão de um técnico tem que ter a ver com a performance dele, né? Sobre vários aspectos, é verdade. Ainda acho que ele está dentro do range daquilo que precisa da nossa credibilidade, tá bom? Vamos falar do jogo. O jogo amanhã é muito difícil. Um jogo daqueles que, quando a gente começa o campeonato, a gente coloca fora da conta da gente, os pontos desse jogo. Por quê? Porque é um jogo fora de casa, contra um dos considerados grandes, que tem um baita investimento, uma pressão enorme da torcida. Amanhã seguramente vai ter lá seus 25, 30 mil pessoas no Itaquerão para pressionar ou para empurrar o Corinthians, pressionando de maneira negativa, vamos dizer, o nosso time. Por outro lado, o Guarani, infelizmente, né, definitivamente mostra-se melhor, mais aguerrido nos jogos contra os times da capital, né? Já visto que nós jogamos contra o Santos, e a comparação quando a gente vê Santo André, jogos contra o Santo André e contra o Ituano. O jogo que nós jogamos contra o Santo André foi horroroso, o que nós jogamos contra o Ituano é inadmissível. A gente com um jogador a mais, durante metade do tempo, a gente não conseguiu marcar um golzinho dentro de casa, né? Onde a nossa torcida só vaiou depois do fim do jogo, né? Então,
Apesar de tudo isso, esse é o contexto. Então o Guarani joga amanhã com alguns desfalques. Foi informado hoje no final da tarde que Giovanni Augusto está fora, Bruno José está fora, além do Derek também não retorna. Então nós temos alguns desfalques importantes e algumas, vamos dizer, más performances do jogo anterior que deveriam ser revistas. Então, com isso, nós temos aí algumas posições, como por exemplo os jogadores, né, peças, como o Neilton, por exemplo, que deveria, na minha opinião, jogar, né, porque foi uma das poucas coisas a serem celebradas ou serem enaltecidas no jogo contra o Ituano, né? Resta saber se ele vai ter uma vontade, está motivado para jogar amanhã, mas salário em dia, jogando contra o Corinthians, no Itaquerão, deveria estar motivado, né? Deveria estar bem motivado. E o Guarani, mesmo nesse cenário todo, é ainda o segundo colocado. O grupo, os resultados do grupo do Guarani ajudaram na classificação. Então, estamos no campeonato? Sim, mas temos 3 jogos muito difíceis. Muito difíceis. Corinthians fora de casa, Botafogo de Ribeirão fora de casa e o Bragantino em casa. Então são 3 jogos importantes e a gente sabia disso desde o início, a tabela estava lá. Portanto, a gente deveria com certeza ter feito pelo menos o jogo contra o Ituano. Uma vez que conseguimos ganhar do Santos, o jogo do Ituano era mandatório para que a gente entrasse com mais tranquilidade. Não fizemos, estamos com 4 pontos, faltam 8 pelo menos nos próximos 9 para a gente passar naquele sem susto, né, que todos estão aí prometendo, pelo menos foi prometido pela direção e de maneira especial pelo presidente, e vamos ter que nos desdobrar amanhã. Não é fácil. Na verdade, a probabilidade maior é a gente ter muita dificuldade amanhã. Então, por esse motivo, eu entraria e ele vai fazer alguma coisa parecida, nós temos que entrar ligadíssimo e precavido, né? A defesa vem sendo um ponto forte desse time. Então, a minha sugestão de escalação seria, vamos lá, vamos construir junto isso. Kozlinski no gol. Diogo Matheus na lateral direito, por quê? Ele só jogou meio tempo, mas para mim foi o suficiente, mesmo ele não estando bem, não jogou bem o Diogo Matheus em nenhum momento até agora, né? Longe daquele Diogo Matheus que a gente gostava, tá certo? Mas eu não acho ele pior do que o Lucas Marques na amostra que vi no último jogo. Vi gente falando que ele jogou mais, não vi nada disso. Assustado. Contra o Corinthians lá vai medar completamente. Então, eu jogaria com o Diogo Matheus e o Jamerson na outra lateral. Miolo de zaga sem discussão. Lucão e Luciano Castanho. Por favor, espero que a gente não tenha surpresas nisso, né? Então, temos que ter um pouco de sorte também. Aquele machucado na hora do aquecimento, espero não aconteça nada disso. Então, a defesa está pronta. Do volante para frente é que é o grande problema. Então, eu venho batendo nessa tecla. O Leandro Vilela é lento e não bom, tá? Contra o Corinthians amanhã, nós vamos ter que ter um cara marcador, super marcador, tá certo? Eu não vejo outro primeiro volante. O Iago é horroroso, tanto quanto o Leandro Vilela. Eu, num jogo normal, daria a oportunidade para o Alvarinho. O Alvarinho, apesar de ser zagueiro, também joga como volante. E quando jogou no Guarani, lembra que ele era improvisado na lateral direita, ele ficava fixo marcando. Então marcar ele sabe. Eu jogaria ele. E amanhã nós vamos precisar de um volante, não que seja enormemente tático, enormemente qualificado. Não, nós precisamos de um volante que proteja a zaga. Quase um terceiro zagueiro. Daí, Alvarinho. Alvarinho como volante, como primeiro volante, Richard Rios como segundo volante, e aí no lugar de Giovanni Augusto, ele colocou no último jogo Iago, pelo amor de Deus, não dá. O Iago não sabe concatenar 2 ideias, entendeu? Então eu colocaria o Neilton, certo? O Bruninho no papel que ele vem fazendo, que seria o segundo meio, mais retraído, ajudando na marcação, e na frente o Bruno José não joga, eu colocaria o centroavante Nicolas Careca e mais um que pode ser o Bruno Michel. Pelo jeito vai ser o Bruno Michel. Agora, eu não sei se o Bruno Michel, que jogou nos 2 primeiros jogos,
um pouquinho contra o Santos e razoável contra o Santo André, definitivamente foi muito melhor do que o que nós vimos contra o Ituano, que foi um horror. Então, se o Bruno Michel que entrar full do Ituano, nós estamos perdidos para puxar o contra-ataque. Ele é um cara rapidinho, ele é um cara importante, ele puxaria, na teoria, ele é um cara que pode puxar bem os contra-ataques, tá certo? Então, essa é a minha escalação, é assim que eu sairia, com 4 no meio de campo, sendo que desses 4, um primeiro volante bem forte, o Richard Rios, Neilton, Bruninho e os 2 atacantes. Agora, uma variação disso é não ter o Bruninho e colocar mais um volante de marcação. E aí pode ser o Anderson, e é o que eu vejo de não bizarro, né? Porque Iago, um horror, jogador horroroso. Lima veio com várias credenciais, eu não sei se é o cara, mas então há uma possibilidade sim, em vez de tira o Bruninho e joga mais um volante para fechar mais ainda o time. É uma opção. Mas nós vamos ter que ser muito operário amanhã. Muito operário para tentar buscar algum ponto que seria sensacional se a gente conseguisse pelo menos um ponto contra o Corinthians, tá bom? Gente, é isso. A gente se vê no pós-jogo e eu espero que com um resultado que a gente consiga estar contente amanhã depois do jogo contra o Corinthians, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau.